ensino de ciências. No caso de matemática, a gente trouxe um exemplo, que é a habilidade H30. Reconhecer o conceito da razão em diversos contextos, proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc. A situação de aprendizagem do 6º ano, nós temos duas situações, a SA2 e a SA6, e nós selecionamos uma. Pode passar, por a situação de aprendizagem seria a estimativa do tamanho das coisas e da Terra. A atividade é toda a situação de aprendizagem, onde o aluno tem que desenvolver atividades que ele tem que estimar a distância e o tamanho do planeta Terra em escala. É importante chamar a atenção que o conhecimento matemático, as habilidades de matemática, elas são requisitos para o desenvolvimento da situação de aprendizagem. E aí o aluno tem que trabalhar o desenvolvimento da atividade, estimando as distâncias, comparando, fazendo proporção. Então, ao mesmo tempo que está sendo trabalhado o conteúdo do ensino de ciências, o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esse conteúdo, as habilidades de matemática também estão relacionadas, estão trabalhadas dentro dessa situação. E o caderno traz inúmeras outras situações que trabalham tanto língua portuguesa como matemática e desenvolve tantas essas habilidades voltadas para o ensino de ciências quanto os requisitos necessários para um desenvolvimento da leitura, da compreensão de texto, da leitura da escrita, leitura de gráficos, tabelas e assim por diante. O que tem que se chamar a atenção é que, para esse momento de replanejamento, é importante visitar esses materiais, refletir sobre eles, criar estratégias, que o professor observe a série histórica da aprendizagem que os alunos desenvolveram no primeiro semestre e ele veja qual é a atividade e busque alternativas para que essas atividades sejam trabalhadas na sala de aula. Esse é um momento importante para essa reflexão e essa é o principal ponto que nós chamamos a atenção nesse momento. Próximo slide, por favor. Pode passar. Então, assim, esse ciclo que nós apresentamos sobre avaliar a aprendizagem, sobre a referência da sala de aula, o currículo de ciências, a utilização dos indicadores de desempenho, propor a intervenção com a sugestão do caderno de ciências, ele estimula o desenvolvimento das competências de língua portuguesa e matemática dentro do ensino de ciências. Então, esse ciclo seria a nossa proposta para que haja uma reflexão durante esse replanejamento do 2º semestre desse ano letivo. E, por fim, eu espero que vocês tenham um bom planejamento e reflitam sobre as necessidades de aprendizagem do ensino de ciências. Aproveitamos a oportunidade para fortalecer o ensino por investigação e olhem além das atividades propostas para estimular o desenvolvimento de habilidades também de língua portuguesa e matemática. Devolvo para a Regina a palavra. Ótimo, muito bem. Herbert, você levantou um ponto que até então nós não tínhamos falado ainda, né? Desde que o currículo, que o eixo do nosso currículo, você, na nossa reunião na sexta-feira, você que levantou isso. Então, eu estou aproveitando uma coisa que você, não sei se você chegou a dizer aqui agora, mas tinha dito na sexta-feira, que o nosso currículo, né, o eixo do currículo é o eixo da leitura e da escrita, né? Então, quando nós dizemos isso, se nós lembrarmos até um tempo atrás, acho que poucos aqui vão lembrar, agora que eu olhei para a cara de todos aqui, há uns 15, 20 anos atrás na sala de aula, né, há uns 20 anos atrás, os livros didáticos, eles só apresentavam o texto didático, em geral, né? Com raras exceções, o aluno ele era exposto só a esse tipo de texto, né? O texto do livro didático. Com o passar do tempo, o próprio livro didático ele começou a oferecer outras possibilidades, acrescentando artigos, notícias de jornal, isso nos livros das ciências e tal, mas aí talvez até um pouco mais, né, do que 15, 20 anos, né? Então, quando nós dizemos que o currículo ele está constituído no eixo da leitura e escrita, é que ele foi pensado, os cadernos do professor, os cadernos do aluno são mais atividades, né? Mas os cadernos, né, que são os instrumentos de implementação desse currículo, eles foram construídos no sentido de que há sim um texto didatizado ali, né, porque existe uma sequência, uma situação de aprendizagem organizada ali, ela é toda articulada por um texto didático, né? Mas existe sempre o estímulo
né, a possibilidade de que nas demais atividades, nas atividades suplementares, enfim, que o aluno pesquise ou que ele tenha acesso a um outro tipo de texto, a um artigo científico, no caso, né, da ciência da natureza, a artigos em jornal, a artigos acadêmicos, né, que é um artigo científico diferenciado, um ensaio, enfim. Então, é nesse sentido que o eixo ele se coloca no caso das ciências da natureza, né? E essa possibilidade de se explorar esse tipo de leitura para além do texto didático, não é? Bom, passando agora para Juliana, né? A Juliana Pavani Bueno, da equipe de Biologia. Isso mesmo. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos e todas da equipe da diretoria de ensino da escola que estão assistindo, né? Primeiramente, eu desejo que a gente tenha agora um importante momento para a gente refletir sobre a nossa prática em relação à disciplina de Biologia. Então, se a gente for pensar sobre o replanejamento da disciplina de Biologia em específico, esse é o momento para a gente retomar o projeto político-pedagógico da escola, o que foi planejado em 2015 para a disciplina, quais os resultados que essa disciplina ela tem alcançado nas avaliações internas e externas, né? E aí a gente pode citar os anos que o SARESP avaliou, por exemplo, a disciplina de Biologia como uma avaliação externa, né? Como avaliação interna, os professores têm a avaliação do professor, da escola, da AP, que podem auxiliar também nesse processo. E o diagnóstico realizado nos primeiros dias letivos pelos professores, né? Para iniciar a reflexão, então, aí vem a pergunta, né? O que a escola conseguiu realizar em relação às aprendizagens previstas para os alunos, que é nesse ponto que a gente está, né? E o que os indicadores revelam a esse respeito? Iniciando, para iniciar essa reflexão, a gente tem a seguinte afirmativa, né? As decisões sobre a reorientação das formas como devem atuar tanto professores e os demais profissionais, que aí eu englobo tanto os alunos quanto os alunos nesse processo, né, eles precisam ter como finalidade o encaminhamento para a progressão da aprendizagem, de maneira a desenvolver as habilidades no campo da leitura e do raciocínio lógico-matemático como prerrogativa de todos os componentes curriculares, que é esse movimento que a gente está fazendo aqui. Essa é a nossa motivação, né? Como desenvolver habilidades no campo da leitura e do raciocínio lógico-matemático como prerrogativas da nossa disciplina, Biologia. Então, a proposta da CEGEB para esse movimento é investir no desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa e matemática que ainda não foram consolidadas, com o nosso apoio. Como o Herbert falou, né, a gente não está deixando de lado nenhuma especificidade da disciplina, a gente só está revelando essas habilidades que ainda não foram consolidadas nos alunos, né? Então, como exemplo, a gente tem aí, para a disciplina de Biologia, a gente da equipe de Biologia, que hoje somos eu, Juliana, né, e a Ellen Nomura, que está assistindo também a videoconferência. E eu vou aproveitar esse momento para deixar um agradecimento ao tempo que a Kida ficou com a gente na equipe e que hoje já não está mais. A gente já fez essa divulgação pelos grupos, pelas linhas sociais, mas eu gostaria, já que esse é o momento que a gente está com os PCNPs, né, de fazer um agradecimento ao período que a Kida esteve com a gente. Tá? Voltando ao replanejamento de Biologia e com a proposta da CEGEB, eu e a Ellen, no nosso momento de reflexão sobre essa proposta, a gente identificou a habilidade 14
de língua portuguesa para ser comentada aqui na videoconferência. É lógico que a gente identificou outras, mas assim como todos, a gente escolheu uma para poder apresentar aqui. E pode passar o próximo slide. E a habilidade que a gente vai comentar é a da identificar, essa que aparece aí, né? Identificar componentes do texto argumentativo, como, por exemplo, argumento, contra-argumento, problema, solução, definição, exemplo, comparação, oposição, analogia ou refutação proposta, que é uma habilidade que aparece em vários volumes dos cadernos. E como exemplo, eu trouxe aqui do volume 2 do caderno de Biologia da segunda série do ensino médio, a situação de aprendizagem 6. Essa situação de aprendizagem, eu trouxe ela porque a hora que você pega, o que eu gostaria de falar era exatamente o seguinte: a situação de aprendizagem, ela não tem uma etapa que vai ser trabalhado a questão da argumentação em sala de aula. Na verdade, todas as etapas dessa situação de aprendizagem, elas abordam essa habilidade da língua portuguesa. E o que a gente... E a nossa reflexão aqui para esse momento é que, às vezes, algumas partes que a gente acaba percebendo no dia a dia da escola, alguns trechos dessa situação de aprendizagem, eles são pulados, porque às vezes não dá tempo, tem aquela questão de tempo, aquela questão de trabalhar mais o conteúdo de biologia e menos, talvez, a habilidade, não sei até se dá para separar uma coisa da outra, mas às vezes a gente vê isso acontecer na prática. Mas se vocês olharem da página, no caderno do professor, da página 65 até a página 76, ou seja, são 10 páginas, o tempo todo, a situação de aprendizagem, auxiliando o professor a desenvolver essa habilidade de língua portuguesa que é comum aqui na disciplina de biologia. Então, você tem lá, na etapa 1, por exemplo, a situação de aprendizagem ela começa com uma figura, e aí ela já sugere que o aluno faça uma leitura dessa imagem. Aí depois, a partir da etapa 2, cada etapa ela tem um texto identificado, e as questões elas dirigem o aluno a encontrar o argumento, o contra-argumento, qual é a tese, qual é a ideia. Então, assim, não é um ponto dessa situação de aprendizagem que está sendo tratada a habilidade, é ela inteira. E a gente espera que essa sequência não seja perdida em sala de aula, né? Pode passar o próximo, transparência. Então, a situação de aprendizagem que eu estava apresentando é essa daí, que aparece na tela. Próxima. Então, essa situação de aprendizagem, ela tem como... espera-se, né, que ao final dessa situação de aprendizagem, os alunos tenham desenvolvido as habilidades de leitura e interpretação de textos e imagens relacionados aos organismos transgênicos, construção de mapas conceituais, que aparece na segunda etapa. Essa construção dos mapas conceituais, eles são importantíssimos. O mapa conceitual é uma ferramenta extremamente importante na área de ciências da natureza, por exemplo, para que o aluno consiga também, para revelar as ideias presentes no texto. Por exemplo, né, analisar e construir argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente modificados. Então, são esses os itens que compõem o quadro de competências e habilidades dessa situação de aprendizagem. O que a gente traz aqui, além da situação de aprendizagem também, é esse modelo de ficha de observação do aluno, que está presente no livro da Miriam Krause-Schick. O livro chama Prática de Ensino de Biologia. E a nossa sugestão, já que o PCNP ele tem uma função bastante importante, e nós também, de apoiarmos o trabalho do professor em sala de aula, e a gente sugere como medida de apoio o acompanhamento das atividades dos alunos em sala de aula através de ferramentas que possibilitam a análise do ponto onde o aluno está no seu desenvolvimento dessas habilidades. Porque, assim,
Às vezes o professor, no dia a dia, ele trabalha essas habilidades, mas elas não são reveladas. Então, uma maneira que a gente encontrou para ajudar a interpretar esse dado, a fazer a análise dessa situação que ele encontra na sala de aula dele, é um tipo de planilha, como por exemplo esse que a gente está mostrando. Nessa planilha, a gente tem exatamente o que tem lá na situação de aprendizagem 6, mas em colunas, né? Então, a habilidade que tem lá na situação de aprendizagem 6, a primeira que aparece é ler e interpretar textos e imagens, a segunda é construir mapas conceituais, a terceira é desenvolver hipóteses a partir de dados, e a quarta é analisar e construir argumentos, que foi a habilidade que nos levou a fazer a comparação com aquela que é sugerida em língua portuguesa. Tá? Então, as próximas colunas, elas dizem respeito à frequência de quanto isso aparece na atividade do aluno em sala de aula. Lógico que esse modelo de ficha, ele pode e deve ser adaptado para cada situação de sala de aula. Tá? O próximo slide. Então, ainda sobre a habilidade de língua portuguesa e matemática, a gente também deu uma olhadinha no relatório do SARESP. Nesse caso, o professor ele deseja fazer um levantamento um pouco mais minucioso das habilidades que estão presentes na sala de aula dele, que os alunos já conseguiram desenvolver. Ele pode, por exemplo, avaliar os alunos a partir de questões que têm essa habilidade explicitamente já mostrada. Né? Como, por exemplo, o próximo slide, por favor, que tem ali, no relatório do SARESP, a gente tem essa habilidade identificada. Né? Então, bom, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que está ali, mas é só pegar o relatório pedagógico do SARESP, na página 183, que vai ter lá essa questão apontada. Agora, gostaria de dar um exemplo de como trabalhar uma habilidade da parte de matemática, e para isso a gente escolheu a habilidade 36, que é de interpretar e construir tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, né? Então, essa habilidade também aparece em vários momentos dos cadernos, no currículo e nos cadernos de biologia. E a situação que a gente... Pode passar o próximo, por favor? E a situação que a gente... O próximo, que a gente elencou para comentar foi a que aparece na primeira série do ensino médio, no volume 2, que é a situação de aprendizagem 5. Essa situação de aprendizagem também, ela inteira, também não é uma atividade só, mas ela inteirinha, ela está conduzindo o ensino de biologia moldado nessa habilidade 36. Né? Então, se a gente navegar, vamos dizer assim, por essa situação de aprendizagem, que no caderno do professor ela vai da página 44 até a página 54, também são 10 páginas, o tempo todo pedindo para o aluno interpretar o gráfico, construir uma tabela, completar a tabela, sair do gráfico para a tabela, sair da tabela para o gráfico. Então, ele fica o tempo inteiro trabalhando nessa habilidade matemática, de relacionar informações sobre indicadores de saúde, no caso aqui a habilidade específica, né, apresentadas em gráficos e tabelas. Né? Então, também não é uma situação, não é uma etapa específica, é uma situação de aprendizagem inteira, que a gente gostaria que na verdade, se ela deve ser desenvolvida na sua íntegra, né? Sem pular etapas. Pode passar o próximo slide, eu já estou finalizando a minha fala, né? Então, aí, o modelo de ficha de observação do aluno com as habilidades dessa situação de aprendizagem presentes. Né? O próximo slide, por favor.
próximo também. Essa situação de essa habilidade matemática, ela também aparece em algumas atividades que estão presentes nos relatórios pedagógicos do SARESP, por exemplo, essa da página 187 do relatório de 2012, que para o aluno ter sucesso, por exemplo, nessa questão, bastava ele saber identificar os elementos organizacionais do gráfico, porque a resposta está na leitura desse gráfico. Ele não precisaria tanto recorrer aos conhecimentos de biologia para responder a esse gráfico. Ele precisaria, para responder positivamente, para ter sucesso nessa questão, por exemplo, ele precisaria apenas saber ler o gráfico e ele já teria alcançado sucesso. Além disso, né, para ajudar o trabalho do professor, a gente também resgata o site do Currículo Mais. Aí tem uma situação de aprendizagem que conversa, uma situação de aprendizagem não, uma atividade didática que conversa com a situação de aprendizagem que eu citei anteriormente. Então, assim, são elementos que servem para o professor trabalhar com essas habilidades. Tá? Então, para finalizar, a CEGEB propõe, então, que as disciplinas, no caso biologia, ela apoie, né, o desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa e matemática que ainda não foram consolidados, e porque a gente acredita que o desenvolvimento dessas habilidades no campo da leitura e do raciocínio lógico matemático, elas realmente são prerrogativas de todas as disciplinas. E eu devolvo a palavra para a Regina. Muito obrigada, Juliana. Lembrando, né, que é uma proposta que não nasce no sentido de privilegiar algumas habilidades, né, mas ou da língua portuguesa ou da matemática, mas sempre no sentido de que, no contexto das demais disciplinas, língua portuguesa e matemática tornam-se instrumentos, né, para o conhecimento desses componentes, né, Juliana? Exatamente. A gente optou justamente por não trazer um recorte e trazer uma situação de aprendizagem completa, para a gente poder observar que, às vezes, o que acontece, o professor, às vezes, ele faz o caminho de ver o conteúdo que é abordado no currículo, só que ele não vê o como desenvolver esse conteúdo. E a situação de aprendizagem, ela dá exatamente o como você trabalhar a habilidade vinculada a esse conteúdo. Ou seja, não está desvinculado. Né? Exatamente. Na verdade, eu lembro dos textos do livro didático. Acho que eu estava então é menos tempo do que eu tinha dito. E é exatamente isso que é a nossa proposta, né? Que o caderno ele seja o caminho do como estabelecer esse desenvolvimento das habilidades, para que a gente consiga consolidar isso, né? Muito obrigada, Juliana. Porque, como ler e interpretar, né? Que você leu aquele trecho da situação de aprendizagem, né? E a proposta era justamente ler e interpretar. E o que é ler e interpretar, se não buscar identificar a tese defendida pelo autor, né? Verificar como ele construiu os argumentos no contexto do componente, né? Como ele construiu os argumentos para defender determinada ideia no campo da biologia, né? Como você consegue construir um conhecimento se o aluno, por exemplo, né, pensando no aluno, se ele não consegue distinguir definição de exemplo. A gente vê lá as crianças lá no início, nos anos iniciais, quando você fala assim, um exemplo bem bobinho, porque eu não sou da área, não vou me arriscar, né? Mas se você pergunta para a criança o que são os fenômenos da natureza, o que são? Aí a criança, ela vai começar a dizer assim, é a chuva, sei lá, é o vento, ela não consegue, mas isso é normal, na criança, lá no início, isso é esperado, porque a criança ela ainda está em fase de construção dessa habilidade, de conseguir definir as coisas, ela não vai conseguir definir imediatamente, mas ela vai buscar pistas, e essas pistas são exemplos. Ela consegue até dizer que determinado fenômeno, que aquilo é um fenômeno, mas ela não consegue definir um fenômeno,
né? Isso vem com o tempo. Então, a definição, saber distinguir definição de exemplo, está muito relacionado à área das ciências, né? E é uma habilidade, então, está na língua portuguesa lá, porque lá é objeto de estudo, né? Lá pega o texto como objeto de estudo. Nas ciências tem todo sentido, porque é o caminho para ter acesso aos saberes construídos e organizados historicamente, né? Na verdade, nessa situação de aprendizagem, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para comentar, ela envolve uma série de 6 textos. E nesses 6 textos, o tempo todo as questões elas são focadas para o professor comentar exatamente isso. Qual é a opinião do autor? E agora, qual é o argumento a favor? Qual é o argumento contra? Agora, aluno, construa você o seu argumento. Você é a favor ou você é contra? Então, ele está o tempo inteiro desenvolvendo essa habilidade de argumento, contra-argumento, de você localizar, de saber quais são as ideias centrais de um ou de outro autor presentes. E são 6 a 7 textos, né? Não é Tá bem. Obrigada, Juliana. Então, agora nós vamos passar para Carolina. Carolina, da equipe de Física, né, Carol? Isso. Bom, boa tarde, professores das diretorias, das escolas. Então, para dar continuidade a essa nossa conversa de hoje, eu vou começar falando de alguns preceitos do currículo do Estado de São Paulo para falar da disciplina de Física para vocês. Então, eu tenho alguns slides que eu gostaria de comentar. Então, no currículo ele aborda que espera-se que a aprendizagem resulte da coordenação entre as disciplinas e que o desenvolvimento da competência de leitura e escrita é um dos princípios centrais. Nas ciências, essas competências são manifestas ou compostas por meio de inúmeras habilidades, como ler e expressar-se com textos, gráficos e tabelas, registrar medidas e observações, sistematizar dados, elaborar e defender argumentações, entre outros. Há também uma ampla interface entre as áreas, pois as ciências da natureza, de um lado, fazem uso de inúmeras linguagens e, de outro, constituem linguagens elas próprias. E essas dimensões das ciências como linguagem precisam ser trabalhadas na aprendizagem escolar, pois continuará a ser utilizada mesmo após a vida escolar. Afinal, não é possível compreender reportagens veiculadas na mídia sem entender as terminologias científicas fundamentais. E falando de matemática, então, eu vou fundamentar mais um pouquinho no currículo, que diz o seguinte: a dimensão matemática está relacionada ao próprio nascimento da física, numa tradição que foi iniciada na Idade Antiga com os pensadores gregos e consolidada no Renascimento com Galileu Galilei. Nesse sentido, a leitura e a escrita e o raciocínio lógico-matemática não são um objetivo extra ou opcional, mas sim elementos fundamentais da educação científica na escola básica. Portanto, devem ser tratados no contexto da disciplina de física e não dissociado dessa. Bom, então falando um pouquinho da competência de matemática, a gente escolheu a competência H24, que é aquela que diz assim: identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. A gente selecionou também 2 atividades. Uma do caderno, né, que é a situação de aprendizagem 7, que é a da câmera escura, do volume 2, e uma questão do relatório Saresp, que fala sobre a lei da gravitação universal. Pode passar um pouquinho. Isso. Aí a gente mostra um pouquinho dos comentários pedagógicos que a gente encontra no caderno, né, do São Paulo Faz Escola, principalmente no caderno do professor. Pode passar. E essa é a situação de aprendizagem, então, que a gente tem para exemplificar para vocês, que é a da câmera escura, no qual ele apresenta relações de proporcionalidade entre o tamanho da árvore, no caso aí, com o tamanho da imagem que ela apresenta e suas distâncias. Então, essa é a relação de proporcionalidade que você pode encontrar nessa situação de aprendizagem. Agora pode passar, a gente apresenta uma outra situação de aprendizagem, que é a do relatório pedagógico Saresp, que fala da lei da gravitação universal. E ela diz o seguinte aí: a lei da gravitação universal pode ser expressa da seguinte maneira: 2 corpos se atraem gravitacionalmente com uma força
cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros de massa ou raio. Nesse caso aí, o aluno, ele não precisa necessariamente saber qual é a fórmula de física que ele precisa lembrar para poder responder essa resposta. Só por meio das relações de proporcionalidade, o aluno consegue encontrar a resposta, que nesse caso é a C, né? Que ele precisa estabelecer essas proporções entre massa e raio do planeta. Pode passar. Aqui a gente deu exemplos de situação de aprendizagem do caderno e do relatório SARESP, mas vocês também podem fazer uso da ferramenta Currículo Mais. Lá vocês encontram simulações, textos, vídeos, que vocês também podem ter como recurso para desenvolver a aula de vocês. E é isso, obrigada. Obrigada, Carol. Eu deixei de dizer uma coisa no início, mas nunca é tarde, né? Que a videoconferência está sendo feita ao vivo, né? Nós não temos tempo para interação, mas a interação é possível pelo faleconosco@rededesaber.sp.gov.br, que está aí na tela, né? E aí, havendo a necessidade de alguma dúvida ou alguma colaboração, um comentário, por favor, envie, né, para esse e-mail na tela, que nós passamos para as equipes que estão aqui conosco agora no bloco 3. Tá bom? Então, agora passando para Natalina, para encerrar, hein, Natalina? Isso. Química em chave de ouro. Fechando, né? Fechando, o dia. chave de ouro. Bom, gente, muito boa tarde a todos os educadores que estão nas diretorias de ensino, nas escolas. É com grande prazer que a gente está aqui. Eu estou representando a equipe de Química, né, da CEGEB, equipe curricular, composta por mim, pela Ana e pela Roseli. E com muito carinho a gente fez esse estudo, né, que a gente vai apresentar agora, no sentido do que a gente poderia pensar para o nosso replanejamento desse segundo semestre de 2015. É lógico que a gente teria material e vontade de ficar bastante tempo com vocês, mas vou tentar ser breve e também já vou salientar até o que já foi dito pelas outras disciplinas de ciências da natureza, tanto biologia, ciências como física, porque todas podem ser aproveitadas também para a disciplina de química, né, uma vez que trabalham na mesma área de conhecimento. E pode, por favor, colocar o primeiro slide? Na verdade, assim, quando a gente pensa no replanejamento, vou dizer um pouquinho que já foi comentado por vocês aqui, mas sempre a gente procura ter o foco em procurar avaliar qual foi a aprendizagem dos alunos, né, mediante a apresentação do currículo, perceber quais foram as defasagens, perceber onde foram os ganhos, onde precisa um pouco mais de trabalho, novas, podendo aproveitar inclusive os indicadores do SARESP, a AP, para elaborar novas atividades, propor novas situações de aprendizagem, utilizando os materiais que nós já temos, né, os cadernos, os itens do SARESP. A gente pode inclusive utilizar atividades dos livros didáticos, por que não, ou outras atividades que vocês tenham. São todas sempre muito bem-vindas, mas sempre com a preocupação de estar cumprindo o currículo de Química, né? E trazendo também a possibilidade de estimular o desenvolvimento das competências de língua portuguesa e matemática, que, de uma certa forma, a gente até já percebe isso, né, no desenvolvimento das atividades em Química, como já foi dito nas outras disciplinas. Mas é importante que agora a gente faça um olhar um pouco mais focado, já que nós temos essa motivação de desenvolver as habilidades no campo da leitura e do raciocínio lógico-matemático como prerrogativa de todos os componentes curriculares, ou seja, utilizar isso como instrumento e a gente poder apontar, mesmo dentro da nossa disciplina,
poder apontar as habilidades de química que a gente está desenvolvendo, quais são as intenções, né, de habilidades, e ao mesmo tempo apontando aquelas de matemática e de língua portuguesa que possam ser possíveis ser apontadas, né, ser trabalhadas conjuntamente. Então essa é a prerrogativa do momento, é isso que nesse momento de reflexão para o replanejamento, a gente vai buscar esse novo olhar, esse olhar mais direcionado, mais focado. E para ilustrar isso, nós fizemos um apanhado dentro das habilidades de língua portuguesa e de matemática que foram apontados pelas equipes curriculares dessas disciplinas. Nós fizemos a seleção de 4 habilidades de matemática e 4 habilidades de língua portuguesa, onde a gente encontrou uma maior incidência dentro da disciplina de química. Mesmo fazendo o apontamento dessas 4 habilidades de cada uma delas, nós também fizemos a sugestão de determinadas situações de aprendizagem que já existem nos nossos cadernos e que podem ajudar a desenvolver essas habilidades conjuntamente, né, com a química. Nós fizemos a indicação disso e vocês vão ter acesso a isso no documento que vai chegar até vocês em breve, sobre esse replanejamento. Lá tem essas indicações e hoje eu só vou apresentar só um pouquinho para vocês terem uma ideia do que a gente preparou. De uma forma rápida, eu vou apresentar quais as habilidades de matemática que a gente selecionou e quais as habilidades de língua portuguesa também. E no caso de matemática é muito mais imediato, né? Quando você é muito mais, talvez das disciplinas de ciências da natureza, acho que física e química são aquelas que mais se utilizam das habilidades de matemática. Então, assim, vocês vão se identificar muito com as habilidades que nós destacamos aqui, como, por exemplo, a habilidade de matemática H24, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Então, aqui a química se utiliza muito desse conceito das relações de proporcionalidade a todo momento. Tanto é que vocês podem até se lembrar que muitas vezes nós abrimos mão de resolver algumas atividades utilizando as fórmulas químicas para justamente utilizar esse raciocínio da proporcionalidade, que é muito claro isso, né? Então, é uma habilidade que nós, a quase todo momento que necessitamos de cálculos matemáticos, nós utilizamos muito essa habilidade. Outra habilidade também muito utilizada é calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados, principalmente a média aritmética. A outra habilidade que a gente pode destacar é a H36, interpretar e construir tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas. Muito se faz referência dessas habilidades, né, porque a química se apresenta muito com relação a tabelas, a construção de gráficos. Saber tanto construir como interpretar isso na química é fundamental. E fazer, principalmente, amostras estatísticas, a gente se utiliza muito disso também. Outra habilidade que a gente selecionou foi a H07, resolver problemas envolvendo equações de primeiro grau. Essa também é uma das habilidades que mais a gente desenvolve na química, até mesmo como consequência da proporcionalidade, a gente acaba caindo sempre numa equação do primeiro grau, então isso a todo momento também a gente faz referência das habilidades de matemática. Já em língua portuguesa, não sendo tão evidente assim, mas também estando presente, nós selecionamos algumas das habilidades de língua portuguesa, como, por exemplo, a H17, organizar em uma dada sequência de proposições desenvolvida pelo autor em um texto argumentativo. Muitas vezes em química, muitas vezes a gente passa algum texto argumentativo, os alunos fazem debates, dão suas opiniões, então a todo momento a gente faz esse tipo de referência.
A H14, por exemplo, identificar componentes do texto argumentativo, como, por exemplo, argumento, contra-argumento, problema, solução, que a química se utiliza muito, problema e solução, definição, exemplo, comparação, oposição, analogia ou refutação proposta. Então, aqui também é uma habilidade que a gente pode reforçar nos momentos das atividades de química, porque eles estão presentes. A H01, no caso, um pouco menos específica, mas também já comentado pela Regina no momento da fala do Herbert, mas quando a gente identifica possíveis elementos construtivos na organização interna dos gêneros escritos não literários, onde a gente pode muitas vezes utilizar textos como, por exemplo, entrevistas, a gente pode utilizar muitas vezes formulários, muitas vezes na química a gente utiliza, relatórios a gente utiliza muito, enunciados escolares, né, textos informativos de interesse curricular, ou seja, a gente trabalha muito com esses tipos variados de textos, onde a gente ressalta a importância do professor de química em estar fazendo essa diferenciação desses textos, né, para que o aluno saiba que tipo de texto ele está trabalhando naquele momento. E por último, a H11, a gente destacou inferir propostas subentendidas do autor para a resolução de determinado problema com base na compreensão global do texto. Nós também fazemos isso em muitos textos, em muitas atividades, principalmente naquelas sobre impactos ambientais que lidam com poluição. A gente a todo momento se depara com esse tipo de problema a ser discutido pelo grupo. Então, depois de fazer esse destaque dessas habilidades que nós selecionamos e, respectivamente, algumas situações de aprendizagem que nós indicamos, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, alguns exemplos para ilustrar isso. No caso, nós selecionamos a habilidade 36 de matemática, que fala da interpretação e construção de tabelas e gráficos, e para ilustrar esse caso, a próxima telinha, por favor, a gente selecionou a situação de aprendizagem 1, que é do caderno da 2ª série do ensino médio, volume 2. Vocês vão ter acesso a isso depois. E eu peço até que vocês olhem bem melhor assim, para a atividade, assim que for possível. Mas, assim, o que a gente quis mostrar nessa atividade, se vocês, o título dela é Forças de Interação entre Partículas que compõem os estados sólido, líquido e gasoso. Essa situação de aprendizagem, ela apresenta 4 atividades no total, e todas elas reforçam a ideia da análise de tabelas, a interpretação de gráficos e pesquisa para construir e interpretar o conceito de forças interpartículas. Então, assim, são 4 atividades. Essas atividades, elas propõem em 4 momentos diferenciados a análise dos dados das interpartículas, né? Quais são os estados que elas se apresentam, como, por exemplo, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, as características físico-químicas que elas têm, enfim, condutibilidade elétrica. Isso, esses dados podendo ser retirados de texto, pedindo para que o aluno construa uma tabela, ou então que ele preencha partes da tabela que ainda não foram preenchidas. Existe esse exercício também. Gráficos que são apresentados para que eles obtenham informações e tirem suas conclusões sobre as partículas e que, de uma certa forma, façam uma relação que elas possam ter em relação a ligações iônicas, covalentes, e fazer esse tipo de estudo. É uma situação de aprendizagem que ilustra bem essa habilidade de matemática, vai utilizar ela a todo momento e se baseia basicamente nisso. Se baseia nas tabelas, na leitura, na interpretação e na construção de tabelas e gráficos. Então, é uma atividade bastante interessante para ilustrar e para utilizar também a habilidade de matemática. Na mesma linha, eu coloquei outro exemplo, por favor. Um exemplo agora de um item do relatório do SARESP de 2014,
da página 103, né? Não precisa ser só situações de aprendizagem, podem ser exercícios, podem ser dos itens do SARESP, mas para ilustrar aqui também que é possível você estar trabalhando uma habilidade num exercício simples como esse aqui. Por exemplo, ele dá uma série de informações, né? Há pouco tempo, o gás canalizado da cidade do Rio de Janeiro foi trocado de gás manufaturado para gás natural. O gás manufaturado é basicamente uma mistura de hidrogênio e óxidos de carbono e é produzido a partir da nafta de petróleo, hidrocarbonetos líquidos. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, basicamente metano. Outro tipo de gás, comercializado em botijões de 13 quilos, é o gás liquefeito de petróleo, GLP, que é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente propano e butano, provenientes do refino do petróleo. A tabela a seguir mostra o poder calorífico por metro cúbico desses gases. Ó, também já pode até, já aproveitando aí a habilidade de matemática, de interpretação. Aí eles mostram uma tabelinha muito simples, pequenininha, onde mostra o nome do gás e o poder calorífico em kJ por metro cúbico que ele tem. São 3 gases e os 3 valores, respectivamente, do poder calorífico. Feito isso, ele pergunta assim, esses gases são utilizados como combustíveis em aquecimento doméstico. A partir dos dados da tabela, pode-se afirmar que, quando queimado, aí tem as alternativas. Se vocês observarem bem, é a típica atividade onde se tem toda uma história antes, né? Ele conta, ele faz assim, ele apresenta informações que muitas vezes eles nem vão utilizar no fim das contas para fazer a escolha da alternativa correta. Porque basicamente o que ele pretende é que você olhe a tabela e diga para ele qual é dessas 5 proposições, qual seria a correta. Quando você vai fazer a análise delas, você percebe o seguinte, basta você olhar, o item C, que é a correta, o gás natural fornece mais energia que o gás manufaturado. Se você olhar lá na tabelinha, por favor, dá para retornar? O manufaturado tem 23.400 kJ por metro cúbico, sendo que o natural é 51.100, quer dizer, o valor maior, consequentemente, fornece mais energia. Então, assim, uma coisa muito simples, ele deu muitas informações, mas que, basicamente, a interpretação da tabela é o que contou para ele resolver essa questão. É só um exemplo que a gente citou. Tenho mais 2 para mostrar para vocês, que é referente agora à habilidade 24, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Nossa, existem vários. Eu coloquei 2 exemplos rápidos, e é lógico que eu não vou ficar aqui resolvendo com vocês, mesmo porque, né, eles são bastante simples, não é essa a intenção. Mas é para vocês perceberem a referência, assim, da habilidade de matemática aqui, que funciona muito, muito corriqueiramente no estudo da química. Por exemplo, nesse exercício, sabe-se que a massa atômica do magnésio é o dobro da massa atômica do carbono, e eles fornecem as massas atômicas. Qual seria a massa de uma amostra de magnésio que contivesse uma quantidade de átomos igual àquela presente em 3,6 toneladas de carbono? Bom, ele já avisou que é o dobro, né? Que o magnésio é o dobro da massa atômica do carbono. E se considerar a mesma quantidade de átomos, né? Que é a mesma quantidade de átomos, e você tem... Dá para voltar um pouquinho, por favor? Se você tem a mesma quantidade de átomos e ele fixa uma quantidade de carbono 3,6, se as massas atômicas são o dobro uma da outra, permanecendo um número igual de partículas, você vai ter o dobro também. Então, o dobro de 3,6 toneladas seria 7,2 toneladas. No caso, apresentou o resultado em gramas, que é vezes 10 elevado a sexta gramas, mas é um raciocínio que nem conta você precisa praticamente fazer. Mas é o da proporção, você tem, a partir da informação que ele dá, que é o dobro da massa atômica, isso já está sugerindo para você que tipo de análise você vai fazer do exercício. O outro, também da mesma habilidade de matemática da relação de proporcionalidade, é o seguinte, em um experimento utilizou-se 0,0032 gramas de cálcio. Quantos átomos de cálcio participam do experimento? Quantos mols? Aí ele te fornece
os dados da massa molar, né, 40 gramas por mol, e lembrando também, né, da constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, assim, ele faz duas perguntas, uma em relação à quantidade de átomos e outra em relação a mols. Todos sabem que existem inúmeras formas de você resolver esse exercício, até mesmo fazendo a aplicação das fórmulas químicas, mas você pode muito bem resolver isso pela proporcionalidade. Você sabe que, por exemplo, 40 gramas de cálcio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se você tem 0,0032 gramas, quanto vai equivaler? X. Né? Montamos aí uma regrinha de 3 pela proporção que a gente possa tentar observar aí nas quantidades inferidas. A mesma coisa o número de mols. Se 40 gramas é por mol, ou seja, é 1 mol, 0,0032 gramas, que é a massa que ele quer descobrir, quantos mols vai valer? X. Então, assim, é uma sugestão de resolução onde você funciona sempre observando a proporcionalidade também. Então, eu poderia citar vários temas, vários conteúdos, estequiometria, a parte das equações químicas, que se utilizam desses conceitos matemáticos a todo momento. Tá? Fica a dica aqui, não só com relação às situações de aprendizagem, são muito mais, são elaboradas e são grandes, mas em exercícios muito simples você também consegue fazer essa apresentação das habilidades de matemática. Tá? No caso de língua portuguesa, a gente destacou aqui uma habilidade, que é a 17, organizar em uma dada sequência de proposições desenvolvidas pelo autor em um texto argumentativo, né? Uma sequência de proposições. Então, a gente, para ilustrar essa habilidade possível da gente desenvolver juntamente com a química, né, a língua portuguesa, a gente retirou é um exercício, né, de múltipla escolha, e eu vou ler para vocês. Muitos impactos ambientais são consequências de atividades humanas, tais como indústrias, agricultura e pecuária, aglomeração em grandes cidades, todas dependentes de grandes quantidades de variados insumos e energia, que acabam interferindo de forma significativa nos diversos ciclos biogeoquímicos, ocasionando transformações na composição dos constituintes da biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Não podemos deixar de citar que, além dessas atividades humanas, os processos naturais podem ser responsáveis pelos impactos ambientais. Considerem as proposições a seguir relativas a impactos ambientais. Aí ele dá 5 alternativas, onde ele pretende que você analise uma por uma e diga quais delas são as verdadeiras. E o interessante é que, assim, a química se utiliza muito desse tipo de exercício, né? Ele apresenta uma situação, ele conta uma história, né? No caso aqui foi dos impactos ambientais, fazendo referência à poluição, né? Da emissão de gases. E dessas, se você fizer a leitura, não vou aqui me demorar muito, mas você fazendo a leitura de cada uma das alternativas, das proposições, que é o que diz na habilidade de língua portuguesa, você, ao analisar todas essas proposições que são dadas pelo autor, você tem que chegar a uma conclusão daquelas que você considera que são verdadeiras. No caso, são a 1 e a 4, tá? Que você vê que são as mais cabíveis dentro do texto que foi apresentado. Então, é um exemplo, no caso de língua portuguesa, que a gente pode fazer, tá? E esses são os exemplos, vocês vão ter mais outros no documento do replanejamento. E lembrando que no replanejamento a gente pode articular as atividades que trabalhem as habilidades de química, conjuntamente com algumas habilidades de matemática e língua portuguesa, ao longo do semestre que a gente ainda tem, sem alterar a estrutura do currículo de química. Acho que ficou bastante claro que essa dinâmica ela é natural até, né, ela pode e ela é possível de acontecer, basta o professor ficar atento a isso, né, e poder passar esse foco para os alunos no momento das atividades.
Então fica aqui a dica, eu agradeço muito a atenção de vocês e um bom trabalho. Muito bem, obrigada, Natalina. Bom, então, Carol, né, na física e a Natalina na química, demonstraram aqui a estrita relação que as duas disciplinas, né, os dois componentes têm com a matemática. Né, isso ficou muito evidente, né? Eu até, da fala da Carol, fui direto para a fala da Natalina, sem nenhum comentário meu, um pouco para economizar o tempo para elas, porque elas que têm que falar mais do que eu nesse momento, evidentemente, né? Mas também porque havia essa, né, essa questão, que física e química, eu acho que de todos os componentes são aqueles que você percebe a estrita relação com a matemática, né? No caso da física, até a gente pode dizer né, que a matemática, eu não posso dizer que seja o berço da física, mas talvez até irmãs de berço, se a gente pensar na questão da astronomia, né? E nos conhecimentos astronômicos e tal, é que começou a voltar, o homem começou a se voltar para as questões, né, da astronomia, e aí nasce a matemática, a física e tudo mais, né? A química, né, e tudo que foi levantado com relação à situação de uso dos textos, né? Muitas vezes nós pedimos para os alunos um fichamento, um relatório, ou uma tabela, ou uma resenha, um gráfico, e só o fato de situá-lo na necessidade daquele tipo de texto, daquele gênero, né, dizer assim, por que nesse caso nós vamos usar uma tabela e não um gráfico? Né? Isso tem relação com o componente em si e já apoia o aluno no sentido do uso daquele tipo de texto, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a equipe que está aqui comigo agora, né? Agradecer a Juliana, da equipe de Biologia, o Herbert, da equipe de Ciências, Natalina, da equipe de Química, agradecer a Carol, da equipe de Física, agradecer a todos aí das diretorias de ensino, né, que estão aí, os PCs que estão acompanhando, aqueles que conseguiram acompanhar ao vivo, né, por streaming, enfim, nesse trabalho do dia de hoje voltado para as orientações do replanejamento. Voltando a dizer que vocês podem enviar suas dúvidas, comentários, colaborações, né, pela Rede do Saber, né, pelo Fale Conosco, @redesaber.sp.gov.br. E encerramos por aqui, né? Eu vou passar rapidamente para os colegas se despedirem e já fica aqui o meu agradecimento e um bom trabalho a todos vocês, a todos nós, na verdade. Pode começar, Carol? Aí nós vamos. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos em meu nome, em nome da minha parceira de trabalho, Renata, né, e relembrar que cada docente, ele tem condições únicas na sala de aula e que a nossa intenção aqui não foi oferecer uma receita pedagógica